Pois é, chegou a hora da nossa coluna semanal sobre tecnologia. A consultora Beth Veloso fala hoje sobre ética, vigilância e outros cuidados quando os objetos e não as pessoas dominarem a sua vida. Bom dia, Beth. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da rádio. Cláudio, a proposta do programa hoje é a gente entrar no imaginário das pessoas para responder a seguinte questão: o que vai acontecer quando os objetos ocuparem toda a nossa vida? Quando a gente estiver com robôs, na verdade, na nossa vida, como a gente vê na ficção, nos filmes, Blade Runner, uma série de filmes que a gente vê que já retratam esse imaginário. Aí você vai me perguntar, mas Beth, isso é futuro? A gente está falando do presente, de hoje. A automação já tira o emprego de muita gente. Já está presente não só no trabalho, mas nas nossas casas, em todos os lugares. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu morava em Londres em 2012, e eu ouvi que os trens, o metrô de Londres ia ser dirigido, guiado, conduzido apenas por sistemas. Eu falei, como isso é possível? Me deu um aperto no coração. Então, a gente vai refletir sobre duas coisas. Como evitar acidentes com a tal IoT, Internet das Coisas, ou seja, a internet que vai conectar milhares de coisas ao redor, ao nosso redor. E a segunda questão é como fica a nossa privacidade. Quando, por exemplo, a geladeira fizer parte de um pacto entre ou a prestadora de telecomunicações ou a plataforma digital do qual nós usamos o aplicativo e uma grande cadeia de mercado. Nossa, Beth, você quer dizer que a gente vai estar submetido a essas práticas comerciais, ao mercado, dentro dessa questão dos objetos? Imagina se a gente não faz ideia hoje como é que as plataformas usam os nossos dados pessoais, processam e armazenam esses dados. Imagina quando tudo isso se aprofundar e a internet das coisas permitir, sim, que a nossa geladeira faça uma compra ela sozinha online, no mercado que ela mesma escolher, a partir de uma série de questões aí que muitas vezes não são transparentes, são opacas para nós. Vai permitir também que todos os carros sejam guiados por sistemas inteligentes. A gente já vê hoje os carros autônomos. Esses sistemas inteligentes são máquinas que não fazem o que a gente programa, e sim fazem muito mais, porque elas aprendem sozinhas. E vai permitir também que a agricultura, as plantações sejam 100% controladas por máquinas. E eu não estou aqui, Cláudio, falando do robozinho que varre a casa. É uma coisa grande, é um impacto brutal na economia e pode representar, sim, uma grande ameaça em nossas vidas, sem ser apocalíptica, mas sendo realista, se alguns cuidados não forem tomados desde já. O primeiro, ao meu ver, é como incluir a população que está fora da rede. Eu estou falando da internet. Como essas pessoas vão manejar objetos, como elas vão saber como tudo isso funciona, se elas mal sabem operar um celular, se elas não usam nem um aplicativo de mensagens. Isso vai aumentar não apenas a exclusão digital, ou seja, a separação, a desigualdade, mas também os riscos que essas pessoas vão ter em não saber lidar com esse novo mundo conectado. Eu perguntei então ao consultor Guilherme Pereira. Ele é da Câmara dos Deputados e a minha dúvida foi como enfrentar o dilema de conectar todos os objetos quando nós temos mais de 33 milhões de pessoas que não estão conectadas. Vamos ouvir o Guilherme. O governo tem esse duplo papel, né? Ele tem que ter programas sociais, políticas públicas que ampliem esse acesso à banda larga e, ao mesmo tempo, criando regras sistêmicas que protejam o uso da internet e os equipamentos de IoT para que eles não se tornem uma espécie de Big Data e Big Analytics que vão invadir, né, a vida das pessoas, a sua privacidade, guiando e determinando, digamos assim, as suas escolhas, né, mas que elas sejam uma ferramenta auxiliar para que as pessoas possam fazer essas escolhas. O segundo ponto que nos assusta, Cláudio, é aquele que trata, sim, então, como o Guilherme bem colocou, da privacidade. Essas propagandas que a gente recebe todo o tempo do Google mostram que nossos telefones, os computadores, esses dispositivos tão inocentes, eles têm sim ouvidos. E nós somos vigiados o tempo todo, seja por meio de televisões, seja por meio de assistente virtual, inteligência artificial, que nada mais faz do que buscar informações, alimentar sistemas para induzir, manipular, influenciar
crenças, desejos, preferências, comportamentos, condutas de todos nós. É a isso que o consultor Guilherme fala quando ele se refere, por exemplo, à era do Big Data, ao Big Data. Guilherme é autor de um estudo publicado no site da Câmara, no qual ele estima que 29 bilhões é o número de objetos conectados à internet e levanta questões éticas que também estão envolvendo o tema. Tudo isso é tão complicado, Cláudio, que nessa semana que passou, a comissão de juristas do Senado, que levou 240 dias estudando o assunto, finalizou um relatório que tem 900 páginas, imagina. É muita coisa, e entre elas está a avaliação de riscos trazidos por todos esses sistemas, como, por exemplo, o de reproduzir o racismo estrutural presente na nossa sociedade. Beth, esse Big Data seria alguma coisa como um grande irmão, parecido, por exemplo, com o Big Brother? Eu diria que exatamente. É claro que haverá vozes que vão dizer, isso é um exagero, isso mais uma vez uma teoria da conspiração. Mas sim, nós estamos, desde a nossa casa até as plataformas digitais, como aquelas pessoas que estão ali dentro do Big Brother, sendo observados pelas plataformas digitais, por seus parceiros, e a gente não está muito ciente disso. Por isso, o consultor Guilherme explica que a privacidade, embora seja um conceito cada vez mais relativizado, especialmente nas novas gerações, é um direito que a gente não deve abrir mão dele, inclusive previsto na Constituição. E Guilherme fala também da importância de aprovar e aplicar leis que possam controlar a forma como os nossos dados são utilizados. Vamos ouvir o Guilherme. A privacidade, Beth, não deixa de ser um direito fundamental. Então, ainda que esses dados circulem, e proteção de dados não implica dizer que nossos dados não irão circular, mas implica dizer que existirá uma participação visceral do titular de dados na circulação desses dados, na forma como eles serão circulados, com quem eles serão compartilhados e como eles poderão ser utilizados por essas empresas e pelo próprio governo. Então, não quer dizer que os nossos dados não serão compartilhados, não serão circulados, mas simplesmente que isso será feito dentro de um ordenamento jurídico que não viole os direitos fundamentais do titular de dados e das pessoas. Bem, a realidade da comunicação máquina com máquina, sem uma interferência humana, que é o futuro que a gente está antevendo, traz desafios à segurança do homem, portanto, traz desafios à vida, como ficou demonstrado no caso de carros autônomos que atropelam e matam pessoas. Os dilemas relacionados ao custo-benefício dessa sociedade, em que teremos cirurgias remotas salvando vidas, e, por outro lado, o uso indiscriminado de sistemas de reconhecimento facial, confundindo pessoas inocentes com criminosos, são imensos. O nosso emprego vai depender, Cláudio, de que aceitemos sermos monitorados com relação ao nosso próprio estado de saúde, como a gente cuida da nossa vida, que é um assunto essencialmente privado. E milhares de pessoas também terão que dar satisfação a robôs chefes. Se esse futuro já desperta dúvidas, a revolução do IoT, Internet das Coisas, cria mais incertezas do que a chamada utopia de uma revolução que nos vai libertar a todos, que vai trazer igualdade, justiça social. E a gente falava disso da internet, né? 20 anos atrás, quando ela surgiu. E olha os dilemas que nós enfrentamos hoje. O problema é quem está mandando e quem estará mandando nas coisas que vão mandar nas pessoas. E essas pessoas são você e eu e o nosso ouvinte. Portanto, quem pensou nas big techs, nas plataformas, nas GAFAMs, ou seja, esses aplicativos que a gente usa hoje de busca, de mensagens, ou os equipamentos e os fabricantes que nós usamos hoje de computador, de telefone, exatamente, acertou. É desse pessoal que a gente está falando. Portanto, para finalizar, eu convido para uma reflexão da frase do dia. Você não precisa acreditar em algo se esse algo está na sua frente. Por isso, viva no presente, sem teoria da conspiração, mas com os pés na terra. Se você acompanha a coluna semanal da Beth Veloso, envie sua sugestão de tema, sua crítica para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61 99978 9080. Também pode usar o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br.
Beth Veloso, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. E uma ótima semana para todos. Obrigada. Obrigado.